Shalom Adonai Hortonir, né? Paz do Senhor a todos do Face, aqui é o pastor Eduardo, mais uma vez através da rede social, trazer um estudo, né, do grupo GEAD, grupo de estudo da Assembleia de Deus Vida Nova, né? Então, mais uma vez, onde nós estamos com o nosso curso de Cristologia, falando dos Evangelhos Sinóticos, amém? Bom, irmãos, nós vamos iniciar nossa aula do Cristologia, onde nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos, ou sinóticos, os três evangelhos sinóticos, onde fala de Mateus, Marcos e Lucas e João, apesar que João ele não é um livro sinótico, é diferenciado dos demais outros livros, e a gente vai estar explicando, tentando esmiuçar, ou detalhar um pouquinho mais em relação a esses quatro livros, a esses quatro evangelhos que foram escritos por esses grandes homens de Deus, homens que foram aprovados aí pelo ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o que é a palavra sinótico? O que quer dizer evangelho sinótico? O pastor falou que são quatro evangelhos, mas são três sinóticos, e o livro de João é separado. Eu não estou entendendo o que é isso. Bom, sinótico quer dizer ter a mesma visão, ou ver junto, ou ver junto, ou ter a mesma visão. Isso aí foi no ano de 1774, pelo JJ, conhecido pelo JJ, aonde ele falou, na sua teoria, chamando os três evangelhos de livros sinóticos, onde tiveram praticamente a mesma visão. É claro que não é uma cópia dos evangelhos, a gente vai estar explicando isso aí no decorrer da aula, e o livro de João, que teve uma visão totalmente diferente dos outros três. Então ele falou sinótico, porque esses três eles tiveram uma visão praticamente 70% igual ali, foi colocado no conteúdo dos seus livros, Então isso você não vai encontrar na Bíblia, a palavra sinótico. Isso foi no ano 1774, pelo nosso querido amigo JJ. Bom, então nós vamos começar falando sobre as profecias da vinda do Senhor, sobre o reino milenar, sobre o Jesus que viria, nasceria de uma virgem, sobre o Messias tão esperado dos judeus, tão esperado que nasceria e apareceria para, como eles pensavam ali, expulsar os romanos, desculpa, não saiu a palavra, os romanos de sua província, e ele se tornar uma nação dominante. Então a gente vai explicar sobre isso. As profecias, primeiro livro de Gênesis, o livro de Bereshit, no seu capítulo 3 e o versículo 16. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, que é muito importante, eu gostaria que você abrisse ela e lesse junto comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 16, ou o livro de Bereshit, Bereshit capítulo 3, versículo 16. Inclusive aqui tem uma mensagem muito importante que eu quero estar explicando para vocês. Que diz assim: quando o Adão caiu no pecado, e a mulher, que é Eva, aí Deus desceu, falou com Adão, amaldiçoou Adão, e agora vem a maldição sobre a mulher. Então ele diz assim: a mulher, ele disse, aumentarei muito sua dor no parto, você dará à luz filhos com dor, seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará. O que eu acho interessante que diz assim, vou ler de novo com calma. A mulher, ele disse, ele quem? Deus. Aumentarei muito sua dor no parto, você dará à luz filhos com dor. Por quê? Porque antes ela dava à luz sem dor. Então ela teve filhos no Éden, porque muitas pessoas dizem, mas espera aí, pastor, a gente vê aí que quando Caim ele matou Abel, que Deus amaldiçoou Caim, e ele temeu que as pessoas o matassem. Quem que ia matar Caim?
Com quem que Caim casou, sendo que ele foi o primogênito? Irmãos, Caim ele foi o primogênito após a queda de Adão, né? Após o pecado de Adão. Então, Adão e Eva eles tiveram Caim, depois Abel e é claro que outros filhos. Então ele foi primogênito do pecado. Mas no Éden ninguém sabe o tanto de tempo que eles ficaram no jardim do Éden. Porque o homem ele foi criado para ser eterno, o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para envelhecer, para ter dor, para sofrer, não. O homem foi criado para ser eterno e está sempre ali adorando e louvando o nome do Senhor. O prazer de Deus era descer no Éden e conversar com o homem, né? Conversar com Adão e também com Eva. E a gente não sabe quanto tempo que isso, né, aconteceu no Éden, quanto tempo que eles ficaram ali dialogando com Deus. Não se sabe, só sabe que eles tiveram filhos. Agora é claro que depois do pecado, então aí veio a maldição. Deus amaldiçoou a mulher dizendo que agora terás dores no parto. Por que agora? Porque antes ela tinha filhos e não tinha dor, porque senão a frase não seria essa. Então, ela teve filhos no Éden. Filhos, e a gente não sabe quanto tempo eles ficaram no Éden antes de pecar. Então surgiu-se um povo, surgiu, vamos supor aí, descendência antes de Adão e Eva pecar. Depois que foi tirado o Éden dali, esse povo ficou. Então provavelmente era esse povo que Caim estava falando e provavelmente ele casou com a descendência, né, que seria praticamente irmã, né, mas a sua descendência. Naquela época ainda era permitido porque o mundo estava naquela evolução de multiplicar. Então é isso daí que aconteceu. Então assim, Deus ele amaldiçoou a mulher e disse, através desse versículo, se a gente continuar lendo, que nasceria dela um que pisaria na cabeça da serpente. A serpente o feriria o calcanhar, mas ele pisaria em sua cabeça. Então já no livro de Bereshit, no capítulo 3, versículo 16, então saiu a primeira profecia dizendo que o Messias surgiria, porque seria um que pisaria na cabeça da serpente, porque no Tanar, no Velho Testamento, Satanás era comparado com a serpente devido à sua astúcia, né? E no Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele foi comparado como o dragão, né? O seu poder, né? A sua autoridade, que ele viria, claro que ainda vai vir, na grande tribulação. Então aqui, Deus já estava falando que Jesus surgiria, que ele nasceria de uma mulher, profetizando ali, e nasceria de uma mulher e pisaria na cabeça de Satanás, e foi o que aconteceu. Então, uma das profecias que os judeus sabiam, conheciam muito bem, porque foi o Moshe, né, Moisés, que escreveu o Pentateuco, né, os 5 livros da Bíblia, que eram os 5 livros mais estudados daquela época, era o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moshe, né? Também, o livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, eu também quero ler com vocês, porque eu acho interessante esse versículo de Isaías 56, porque assim, a gente vê muitas pessoas com muitas dúvidas em relação a muitas coisas. Eu já dei um estudo até sobre a barba, né? Vocês estão vendo aí, eu com barba aí, então às vezes a pessoa vai pastorear essa barba aí. Mas aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Talvez na sua Bíblia pode estar escrito um pouquinho diferente, porque a tradução da sua não foi feita pela Septuaginta, né? A minha ainda mantém a mesma escrita da Septuaginta, a mesma ordem cronológica dos livros aqui e também a profundidade da escrita, né, do texto. E o livro de Isaías, que é Ishayahu, né, Ishayahu, capítulo 50, versículo 6, diz assim: ofereci minhas costas para quem me ataca, e minha face a quem arranca minha barba, e não escondi meu rosto do insulto e dos cuspes, pois Adonai Elohim socorrerá, por isso nenhum insulto pode me ferir. Por isso estabeleci minha face como uma rocha, sabendo que não me envergonharia. Aqui o próprio Isaías estava falando de Jesus, né? O que Jesus passaria, o seu sofrimento. Então ele mesmo estava profetizando, né? Estava tendo uma visão de Jesus que viria e passaria por esse sofrimento, né? Mas Elohim é uma palavra no plural, Elohá é no singular. Se tivesse escrito Elohá, então seria Deus no singular.
mas a palavra Elohim é Deus no plural, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Também, livro de Isaías, capítulo 53, mais conhecido por todos, né? Muitos pregam Isaías 53, gostam muito de pregar sobre ele. Eu vou ler alguns versículos, Isaías 53, 7, que é uma passagem muito conhecida, muito pregada, muito falada, da revelação que Deus deu a Isaías, muito no profundo, sobre a vinda do Messias vindouro, né? Que veio e se cumpriu essa profecia nos dias dos judeus naquela época, que diz assim: quem crê no nosso relato, a quem o braço de Adonai foi revelado, pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós ouvimos, mas a sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou, um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado e não o tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu, contudo nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas nós somos curados. Né? E, claro, se continuar lendo, vai ver muito mais aí do relato da visão de Isaías. Né? Então aqui Isaías profetizando, né, a vinda do Messias. Também nós temos o Salmo 41, 9, que eu vou deixar para comentar depois, que é o mesmo de 26, 50. Zacarias 9, 9 também eu acho interessante, que no livro de Zacarias, né, o profeta que nós aprendemos sobre os profetas menores, Zacarias profetizando que o rei de Israel entraria montado num jumentinho. Né? E eu expliquei a diferença. Né? Se você não viu nos vídeos anteriores, eu vou explicar rapidinho. Bom, o que acontece? Acontece que quando os reis eles iam em missão de paz visitar outra nação, outro reino, então eles iam montados num jumentinho. Então se o atalaia, o vigia que estava na torre, avistasse o rei chegando montado no jumentinho, ele tocava o chofar e ali ele avisava que o rei estava vindo, mas ele estava vindo em missão de paz, porque ele estava montado no jumentinho. Agora, se o rei viesse montado num cavalo, então ele tocava o chofar e avisava que o rei estava vindo para guerrear, então haveria luta, confronto. Então a gente vê em Zacarias 9:9 que o próprio Zacarias estava profetizando que Jesus entraria em Jerusalém, porque ele é o rei, né? Jesus ele é o rei, então ele estava falando que o rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho, numa missão de paz. Claro que no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, a gente vai ver que Jesus vai vir num cavalo branco, né? E o cavalo branco simboliza a guerra, e realmente ele vai guerrear contra o anticristo no final da grande tribulação. Bem interessante isso daí, né? Também nós temos Zacarias 12:10, né? Zacarias 12:10. Deixa eu achar aqui para vocês, a gente está interagindo na palavra do Senhor, para a gente saber, né? São versículos interessantes que às vezes a gente lê e passa desapercebido, né? A gente está lendo lá e não entende o que nós estamos lendo e passa bem desapercebido esses versículos interessantes que a palavra de Deus dá. Então vamos lá. Zacarias, né? Capítulo 12:10, também diz assim: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. E eles olharão para mim, a quem transpassaram, prantearão por ele, como se lamenta pelo filho único, sentirão amargura por causa dele, como amargura pelo filho primogênito. Então aqui também está falando do Messias, né? Nós temos também Zacarias 11:12. Vou ler com vocês também Zacarias 11:12, que diz assim: eu lhes disse, se parecer bem a vocês, deem o meu salário, caso contrário, não façam. Assim pesaram o meu salário, 30 shecalim de prata, ou seja, 30 moedas ou 30 gramas de prata. Quem fala isso é no livro de Mateus. Engraçado, ó, essa profecia aqui, essa revelação de Zacarias, que a gente lê 11:12,
Se você ler, vamos lá ler Mateus, vamos lá, vamos todo mundo junto aí, você que está me assistindo aí, vamos pegar lá Mateus, no livro de Mateus, no seu capítulo 26, aí eu vou explicar para vocês essa passagem aí, 26 e o versículo 15. E lhes perguntou: o que vocês estarão dispostos a me dar se eu lhes entregar Yeshua? Judas Iscariote perguntando, né? Eles contaram 30 moedas de prata e as deram a Judá. Ou seja, né? Judas foi entregar Jesus e ele perguntou lá para os fariseus, né, para o sumo sacerdote, para Caifás, né, o que eles dariam se ele entregasse Jesus, se ele entregasse o Messias. Então eles falaram assim, ó, nós daremos 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata era a mesma coisa que nós demos aqui em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Por que é a mesma coisa? Porque era a mesma quantia. Então aqui a gente vai ver que era o mesmo valor, a mesma quantia que eles davam para um escravo, quando o escravo era ferido, né, ou era chifrado por um boi, ele trabalhava lá para o seu patrão, né, para o seu dono lá, e vamos supor que no meio do trabalho um boi o chifrasse e o ferisse. Então ele era pago, esse escravo era pago com 30 moedas de prata. Então, ou seja, Jesus estava sendo vendido por um preço do valor de um escravo. Então ali eles estavam tirando Jesus como escravo. Era uma profecia que o próprio Zacarias, no seu capítulo 11, versículo 12, tinha revelado. Então se cumpriu quando Judas foi perguntar para Caifás qual seria o valor que eles dariam pela vida de Jesus. Então eles falaram 30 moedas de prata, ou seja, ele estava falando que Jesus seria um escravo ali, né? Interessante, passagem interessante. Bom, então aqui nós falamos algumas, são muitas, são várias profecias que falam da vinda de Cristo. Nós temos Daniel, nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel, são várias profecias, próprio Malaquias. Só que assim, eu quero só resumir essas profecias, senão a gente vai fazer um vídeo muito longo, né? Mas assim, profecias que falaram da vinda do Messias, sobre o seu reinado, né? E da onde ele viria, né? Até fala que ele viria de Belém, que é a casa do pão, também vai falar sobre isso daí. Bom, os 4 evangelhos, né? 3 sinóticos e o livro de João. Vamos por lá, os 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos escritos, o primeiro livro que foi escrito, irmãos, não foi o livro de Mateus, né? A gente vê na nossa Bíblia, tanto ali a Bíblia no Pentateuco, como é a minha, como a sua Bíblia também, a gente vê que o primeiro evangelho que é colocado, né, depois do Taná, é Mateus. Mas Mateus ele não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro que foi escrito foi o livro de Marcos, né? O livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quem que era Marcos? Bom, Marcos era conhecido como João Marcos, né? O Yochanan Marcos. João Marcos, ele chegou a andar com Paulo, ele era primo de Barnabé. Barnabé foi pastor de Paulo, né? Por um tempo. Então assim, os 3 estavam andando junto. Inclusive a primeira viagem de Paulo, João Marcos estava com o seu primo Barnabé junto. Só que logo Paulo não viu conveniente de ter João Marcos junto com ele nas outras viagens. A gente não sabe se ele era imaturo demais, se ele era jovem demais. Nós não sabemos o porquê que deu essa confusão, esse atrito entre Paulo e João Marcos. Só se sabe que nesse atrito entre Paulo e João Marcos, Barnabé acabou não gostando e houve discussão então também entre Paulo e Barnabé, que houve-se a separação e Paulo então pegou Silas para caminhar junto com ele. Então Barnabé se retirou, né, deixou de andar junto com Paulo e João Marcos também. Então João Marcos começou a andar com Pedro, né, que é conhecido no hebraico como Quefas. Então ele foi andar com Pedro. Pedro então o instruiu também sobre a palavra de Deus, né? Ou seja, sobre os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele andou com Jesus. Então João Marcos, como ele estava andando com Pedro e Pedro estava em Roma, também evangelizando as pessoas que ali estavam, então João Marcos preparou, ou seja, ele escreveu um evangelho para que fosse mais fácil para evangelizar os romanos. Marcos, ele entendia bem o que os romanos pensavam. Ele sabia bem
como conversar e como atuar através do Evangelho, que o Evangelho quer dizer boas novas, para passar para os romanos que ali estavam se convertendo. Então, o relato de João Marcos, ele pega, ele colhe, né, aquilo que Kefas, Pedro, tinha passado para ele, e ele pega também muitas informações de Mateus. Mas a maioria do que ele fala ali foi relato do próprio Pedro, que passou para ele. Então ele escreve o seu primeiro evangelho. O seu primeiro evangelho, ele foi escrito e foi dado para os romanos, né? Então a linguagem que ele vai usar é um pouco diferente dos outros evangelhos. Marcos, a linguagem dele é totalmente diferente. Por exemplo, ele sabia que os romanos não se preocupam muito com o negócio de genealogia. Marcos, ele não se preocupa em falar em genealogia. Marcos, ele não se preocupa em ficar falando muito em parábolas. O Marcos, ele relata o seu livro com ação. Tanto é que quando ele começa a escrever, ele não fala sobre a infância de Jesus. Ele já inicia no ministério de Jesus como adulto. Porque os romanos não queriam saber de relatos detalhados. Os romanos era mais negócio de ação, né? Negócio de coisa rápida, de agir, né? Então a gente vê que até no livro de Marcos, muita coisa escreve aí, logo, né, partiu, ou logo foi, ou logo aconteceu. Muitas vezes ele fala, e a seguir, e imediatamente. Essas eram as palavras-chave né, que Marcos usava nos seus relatos, quando escreveu o seu evangelho. É a palavra logo, né, sempre a seguir, né, e sempre imediatamente, porque ele sabia que para os romanos é ação, né, coisa rápida, né? Então ele falava muito das curas, muito dos milagres de Jesus, que uma hora Jesus estava num lugar, outra hora Jesus estava em outro. Ele falava de Jesus, é claro, como homem, como Deus, mas focava muito Jesus no seu dia a dia, né? Que não tinha nem aonde descansar a sua cabeça. Uma pessoa que estava ali, ora tinha fome, ora tinha sede, mas estava sempre ali em ação, fazendo seus milagres e seus prodígios. Então ele não se preocupou em falar os costumes judaicos, né? Diferente de Mateus, que a gente vai ver depois. Marcos, então, ele relata os milagres, as curas e o movimento de Jesus aqui e ali numa cidade para outra, né? Nós vemos também, que eu acho interessante, as passagens que falam sobre João Marcos, né? De quem ele foi, como ele conheceu Paulo, aonde ele andava. Inclusive a gente vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, se você tiver a sua Bíblia aí, estiver anotando comigo, porque algumas coisas a gente vai estar falando na Bíblia para você poder ler junto. Ó. Percebendo o que aconteceu, ele se dirigiu à casa de Miriam, mãe de Ioxanã, que seria João, com o codinome de Marcos, onde muita gente estava reunida para orar. Kefa, ou Pedro, bateu à porta da rua, e uma serva chamada Rode veio atender. Ela reconheceu a voz de Kefa e ficou tão alegre que correu de volta sem abrir a porta. Ou seja, lembra quando Pedro e Tiago estavam presos? Herodes mandou prender Pedro e Tiago, né? Então nós vimos na passagem, né, um pouco antes daqui, que um anjo, porque Tiago já tinha sido morto à espada. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser um mártir, né? Estevão, ele não foi apóstolo, Estevão, ele foi um diácono, né? Estevão foi o primeiro diácono a morrer, né? Que foi morto apedrejado, onde Paulo, né, estava ali presente. Mas o primeiro apóstolo a ser um mártir e a morrer foi Tiago, né, a espada. No outro dia seria Pedro, mas um anjo então entra na prisão, né, e tira Pedro dali, onde ele vai, na casa dessa Rode, e ali ele é visto ali, e as pessoas estavam em oração naquele momento, e Deus fez um grande milagre. Então aqui a gente vê que João Marcos, né, que eles chamam de Ioxanã, João, com o codinome de Marcos, né, estava presente neste lugar. E também a gente vai ver 1 Pedro, vamos pegar aqui a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 13, que diz assim, ó: a congregação, irmã de Babel, escolhida com vocês, envia-lhes saudações, e também Marcos,
meu filho, cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Ou seja, ósculo santo, né? Que eles tinham, né? Os judeus tinham esse costume de dar um beijo no rosto, né? É o ósculo santo. Então aqui Paulo, né? Quer dizer, Paulo não, me desculpe, Pedro, né? Na sua epístola, chamando Marcos de filho, né? Porque era um dos seus discípulos. Aí nós vemos também, tem Colossenses 4:10 e 2 Timóteo 4. Por que 2 Timóteo 4 é interessante? 2 Timóteo 4 é interessante, por quê? Porque lembra que eu falei que Paulo, ele não queria andar com Barnabé. Lembra, eu expliquei para vocês que eu vi com Barnabé e com João Marcos, né? Porque eles eram primos. Paulo talvez achava ele muito imaturo, muito jovem, então Barnabé também entrou na confusão ali e acabou os dois se distanciando um do outro. Não que ficaram inimigos, né? Só distanciaram por um tempo. Passa-se o tempo, né? João Marcos agora mais maduro, né? Mais conhecedor, já tinha escrevido o seu evangelho já. Então aqui a gente vê que agora Paulo muda de ideia, né? Paulo já tinha sido preso por Nero, ele tinha sido preso pelo imperador Nero, já tinha declarado a sua sentença, ele ia ser decapitado. Então, nos seus últimos momentos, ele envia cartas através de Lucas, que a gente vai falar depois, e em uma das suas cartas a gente vai ver que ele fala, então, em relação a Marcos. 4, versículo 9. Faço o melhor que puder para vir logo ao meu encontro, porque Demas me abandonou e foi para Tessalônica, por ter apaixonado pelo mundo presente. Ou seja, dá-se a entender que ele se desviou, né? Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Aí entra agora o versículo-chave. Traga Marcos com você, porque ele é um auxiliar muito útil em meu trabalho. Então agora Paulo reconheceu o ministério de João Marcos, né? Então Paulo pede para que Lucas trouxesse Marcos, né? Porque ele precisaria dele ali. Então passou-se os anos, Marcos amadureceu, com certeza Deus começou a usar muito ele já tinha escrevido o seu livro. Então aí foi aonde Paulo reconheceu o ministério de Marcos. Então, irmãos, o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, não foi o livro de Mateus, foi o livro de Marcos, né? O livro de Marcos é um livro de ação, porque ele foi escrito para os romanos, né? Então, o Império Romano, né, que estava ali predominando, Marcos e Pedro estavam evangelizando ali em Roma, né, para os romanos. Então, ali foi um momento propício de Marcos escrever o seu evangelho numa linguagem que eles pudessem entender, que facilitasse, né, o meio de evangelizar. Aí é claro que a gente vai entrar agora no livro de Mateus, porque aí então Mateus, tomando posse e conhecimento do evangelho de Marcos, então ele pega, né, este evangelho, e é claro que ele vê que muitas coisas que foram escritas ali realmente foi verdade, uma porque Pedro estava ali, e outra porque Mateus foi uma testemunha ocular, né? O Mateus, conhecido como Matiarru, Mateus, ele foi presente porque ele também foi um apóstolo. Então, tudo que ele viu nas escritas, né, no Evangelho de Marcos, ele viu que realmente era verdade. Inclusive, 70% a 75% do livro de Mateus praticamente é igual ao livro de Marcos. Por isso que fala livro sinótico, né? Não que eles são totalmente iguais, né? Tudo que está em Mateus está em Marcos, isso não, porque se todos os evangelhos fossem escritos igual, então nós poderíamos dizer que a Bíblia seria uma mentira, que seria uma invenção, porque ninguém tem a mesma visão, né, de relatar algo igual ao outro quando vai escrever um livro, né, relatar alguma coisa. Então, é claro que tem que ter algum ponto de vista diferente um do outro. Por isso que a Bíblia ela é verdadeira. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que cada um tem um ponto de vista. É o mesmo assunto, o mesmo Jesus, a mesma história, mas cada um focou o momento mais importante da história quando Jesus estava ali. Então, a gente vê que Marcos não foi apóstolo, né? Ele começou com Paulo e depois discípulo de Pedro, né? Então, ele foi instruído um pouco por Paulo e depois por Pedro, que foi testemunho ocular, porque ele foi um apóstolo. Já Mateus
Mateus não, Mateus foi um apóstolo. Quem era Mateus? Mateus era conhecido como Levi, né? Ele era um publicano. Quem é um publicano? Publicano porque havia algumas etnias judaicas, né? Eu já comentei em outros vídeos. Nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, os essênios, o zelote, nós tínhamos o samaritano e nós tínhamos o publicano, né? Então, Levi, que é Matiarru, Mateus, ele era um publicano. Porque o Império Romano, quando ele dominava as nações, eles cobravam impostos. Eles pegaram a mesma mania de Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande, quando ele conquistou, né, as outras nações, ele permitiu que as outras nações falassem a língua deles, que eles tinham a religião deles, cultuassem ao Deus deles, desde que pagassem impostos, porque os outros reis não, né? Eles entravam, invadiam as nações e destruíam, acabavam com tudo. Então o Império Romano aderiu a mesma coisa que os gregos, através de Alexandre o Grande. Então eles pegavam, invadiam e deixavam que eles tivessem a cultura deles, a língua deles, o Deus deles, desde que pagasse a taxa de imposto, que não era barato. Então assim, o Império Romano, ele viu que estava tendo muita confusão, muita morte, muita bagunça, muitas guerrilhas ali em Israel. E César, né, que era o imperador, César não estava gostando. Então, para eles não chamar a atenção de César, né, que era o cônsul, né, o Pilatos, que era como se fosse o governador ali, né? Então, Pilatos, para amenizar, para não ter muita confusão, para não chegar aos ouvidos de César, porque senão a cabeça dele que enrolava, então ele contratou alguns judeus para que cobrasse impostos do próprio povo. Então muitos judeus foram vendidos, porque o Império Romano pagava muito bem, era um salário alto. Então muitos judeus ficaram atentados, atraídos por este salário, e começaram a cobrar impostos dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos. E para os judeus isso aí era uma traição, ou seja, pior do que uma traição, porque eles eram judeus e estavam cobrando impostos para os romanos, né? Impostos dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos. Além que os cobradores de impostos, os publicanos, cobravam além do valor que era mandado cobrar, ou seja, eles eram corruptos. Os publicanos eram corruptos. Se eles vissem uma pessoa que não tivesse condição de pagar o imposto, então eles emprestavam dinheiro com altas taxas de juro, que a pessoa não conseguia pagar. Aí eles chegavam na pessoa, a pessoa não tinha como pagar, porque virava uma bola de neve, então eles tomavam as propriedades daquelas pessoas que não tinham condição de pagar. Ou seja, eles estavam sendo corruptos com os seus próprios patrícios. Então os judeus odiavam os publicanos. Levi, que é Matiarru, ele era um publicano. Ele era um judeu, né, judeu, puro sangue, mas cobrava impostos para o Império Romano. E com certeza também ele era corrupto. Quando ele teve o encontro com Jesus, Yeshua, então ele resolve andar com Jesus. Ele larga tudo. Eu lembro que na passagem Matiarru, né, Mateus ou Levi, convidou Jesus, né, para uma janta, né, ou seja, né, mas para uma festa. E Jesus foi. E lá ele estava no meio de beberrum, no meio de prostituto, no meio de adúltero. Então, os seus discípulos também, como os fariseus, começaram, mas não é o Messias? E come e bebe no meio de beberrão, no meio de prostituta, no meio de adúltero. E Jesus fala assim, eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então ali o Senhor estava fazendo uma obra, né, no coração daqueles que estavam ali e também no coração de Levi, que depois se tornou Mateus, né? Então o Evangelho de Mateus, primeiro ele viu o Evangelho de Marcos. Ele viu o Evangelho de Marcos, viu que a veracidade do que ele escreveu, porque ele foi testemunha ocular, ele foi um discípulo e depois apóstolo. Então ele também escreve um evangelho. Só que o evangelho de Mateus é diferente do evangelho de Marcos.
por mais que 70%, 75% do que é escrito em Marcos está escrito em Mateus, Mateus, a visão dele, o relato dele no seu evangelho é para os judeus. Enquanto Marcos escreveu um evangelho preocupado com os romanos, Mateus, por ser judeu, por ser um cobrador de impostos, um publicano, que conhecia os judeus, conhecia os seus costumes, né? Então ele escreve um evangelho que vai relatar a vida de Jesus ou a vinda de Jesus como o Messias prometido, ou como o rei que foi prometido nos profetas maiores e menores que nós lemos, né? Que foi profetizado. Então, ele sempre procurava dizer, assim diz as Escrituras, ou como está escrito, porque Mateus ele pegava sempre o Taná, né? Sempre o Velho Testamento, porque o povo judeu ia muito no Pentateuco, o povo judeu ia muito no que Moshe escreveu, Moisés. Então, assim, ele trazia as profecias que foram profetizadas pelos profetas e escritas pelo próprio Moshe. Então, ele trazia ali para o povo judeu, dizendo em relação ao reinado do Messias. Então, ele dizia, está escrito isso, né? Está escrito isso. Assim diz as Escrituras, assim diz o livro tal. Então ele trazia muito isso para o povo judeu, porque o povo judeu ele era muito letrado, né? O povo judeu, eles conheciam a Torá, principalmente os fariseus, os saduceus, que eram um povo letrado, um povo formado, né? Então Mateus, ele sabia disso, ele sabia dos costumes judaicos, né? Ele sabia da tradição judaica. Então ele se preocupou, a primeira coisa que ele se preocupou no seu livro é trazer uma genealogia. E ele traz a genealogia falando de Abraão. Aí de Abraão, ele vem de Davi até Jesus. Se você for pegar a genealogia de Abraão até Davi, dá mais ou menos 14 gerações. De Davi até o exílio também vai dar mais ou menos 14 gerações. Após exílio até Jesus, mais 14 gerações, ou seja, quase, né, ou 42 gerações que foi passada de Abraão até Jesus. Então ele traz essa genealogia para dizer que Davi era filho de Abraão, né, o pai da fé, né, o pai dos hebreus, o pai dos judeus, e também falando que Jesus ele veio de uma dinastia real, que ele veio de uma genealogia de Davi. Por isso que muitas pessoas, quando dizia filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando a pessoa falava isso, Jesus parava, porque chamava a atenção de Jesus, porque a pessoa estava dizendo que Jesus era o Messias que foi profetizado. Porque não era qualquer um que dizia Jesus, filho de Davi. Para a pessoa dizer Jesus, filho de Davi, ele tinha que ter a plena convicção que aquele homem que estava fazendo milagre, ele era o Messias que foi profetizado nas Escrituras. Agora, quando as pessoas não criam ou tinham dúvidas em relação à pessoa de Jesus, então eles falavam Jesus de Nazaré. Quando falava Jesus de Nazaré, eles estavam falando de Jesus da sua pessoa como homem, né? Uma pessoa comum, um profeta comum. Mas como falava Jesus, filho de Davi, então estava dizendo que ele era o Messias que foi profetizado nas Escrituras, né? Então Mateus, ele traz muitas profecias, né? Muitas profecias ali do Velho Testamento. E ele também faz questão de chamar Jesus de mestre, né? De rabi. Eu sempre falo na igreja, ninguém chamava Jesus de rabi por apelido ou porque achava bonitinho, né? Eu falo que a gente vê nos filmes Jesus com a roupa, uns trapos, com roupa muito feia, muito simples. Não, irmãos. Jesus andava de linho fino, porque as mulheres que seguiam Jesus, que eram discípulas de Jesus, inclusive uma era mulher de José de Arimateia. José de Arimateia era um senador, e a sua mulher muitas vezes vestia Jesus, ou seja, ofertava para Jesus andar bem, né? Nicodemos também foi uma testemunha oculta. O próprio João chamou José de Arimateia de discípulo oculto, e o outro também, né, aquele que seguia-o de longe, né, que era Nicodemos. Então, elas ofertavam. Então,
Jesus se vestia de roupa fina, assim. A mulher lá no poço, quando foi buscar água, a mulher samaritana, reconheceu Jesus que ele era judeu pelo falar e chamou também ele de mestre, né? Porque a sua roupa diferenciava das demais pessoas. Então Jesus, né, até pelo fariseu que o convidou para jantar, né, que nós vamos falar depois, também reconheceu ele como rabi, né, como um doutor, como um mestre. Porque Jesus ele seguiu completamente a lei, né? Ele sabia que ele tinha que passar pelo Brit Hadashah, né? Eu sempre falo dos 2 anos até os 13 anos, ele estudou no Sinédrio, depois passa pelo Brit Hadashah. Não é 70 rabis, como muitos pregadores dizem, né? Não é 70 rabis, né? São 10 rabis que ficam ali, e ali ele tem que escolher uma tese. Jesus passou pelo Brit Hadashah e ele se formou, né? Ele se formou aos 30 anos de idade. Então, aos 30 anos de idade, por quê? Porque aos 30 anos de idade que as pessoas reconhecem, né, que o jovem passa a ser um homem. Agora ele não é um jovem, é um homem, né? Então, para os judeus parar para ouvir uma pessoa, primeiro tem que ser estudado, tem que conhecer a Torá, tem que conhecer a lei. Então Jesus estudou, ele se formou, ele era um mestre, ele era um doutor da lei, ele era um rabi, ele não era não tinha conhecimento. Não foi só porque ele era Deus, então a revelação dele era só divina. Não, por mais que ele era Deus, ele estudou, né? Então ele fez teologia, meu irmão. Se você fala que teologia não é de Deus, então você está muito enganado. Hoje você aprendeu que teologia é de Deus, porque Jesus estudou. Ele se formou no Sinédrio, sim, conhecido como mestre, doutor da lei. Segundo, tinha que ter pelo menos 10 discípulos, conhecido como Minyan, né? Que é o mínimo 10. Jesus, ele não tinha 10 discípulos, ele tinha muito mais de 10 discípulos, porque aonde Jesus andava era uma grande multidão que o cercava, né? Quando fala 5.000 homens, 3.000 homens, fora mulheres e crianças que não era anotado, né? Tanto é que a gente vê na missão dos 70, só ali foi 70 que ele enviou para fazer a missão ali. Então não era só 10 ou só 12, como muitos pregadores falam, né? Então ali ele enviou 70 na missão. Mas apóstolo ele tinha 12, né? Simbolizando as 12 tribos de Judá, né? Ou as 12 tribos de Judá. Então ele fez tudo conforme a lei mandou. Então Jesus, ele era um doutor, mestre da lei, ele podia pregar em qualquer lugar, ele podia falar, ler a Torá, porque ele era formado e ele tinha ali muito mais que 10 discípulos que o seguiam, né, e que estavam sempre ao lado dele ali. Nós também temos, que eu acho interessante, que quando Jesus ele foi crucificado, né, que a gente lemos lá, que o próprio Judas o vendeu, né, o próprio Judas o entregou ali para Caifás, né? E nessa que ele entregou para Caifás, o que eu acho interessante, que lá no livro de Mateus 26:50, que fala que quando Judas foi dar um beijo em Jesus, né, para entregar, porque era uma forma que eles tinham, como eu posso dizer, formal, um meio formal de denunciar uma pessoa, né? Porque eles sabiam que era Jesus, porque eles viam Jesus andando, curando as pessoas, mas tinha que ter uma acusação, uma acusação formal, para poder eles prender a pessoa, né? Então, como Judas tinha feito um acordo com Caifás e com os fariseus e o sumo sacerdote, que ele entregaria Jesus, né? Ele foi pago por isso, por 30 moedas de prata. Então, a acusação formal que ele tinha que fazer era dando um beijo no rosto da pessoa que seria presa. Então, quando Judas chega até o Monte das Oliveiras, Judas, então, diante dos soldados que estavam ali, ele dá um beijo no rosto. Quando ele está dando um beijo no rosto, ele está dizendo para os soldados, é esse aqui que é o homem, é esse aqui que tem que ser preso. E no livro de Mateus 26:50, Jesus olha bem nos olhos dele e diz, amigo, por que me traíste? Aí entra, né, algumas coisas que nos evangelhos têm. Você não vai achar isso no evangelho de Marcos, você não vai achar isso no evangelho de João, e você não vai ver isso daí no evangelho de Lucas. Isso só tem no evangelho de Mateus. Então Mateus, como ele gosta de detalhar, por ele ser um judeu, ele cuida de todos os detalhes para falar, ele quis trazer Jesus como rei, então ele quis focar também a traição de Judas, que os outros não fizeram questão de colocar. Para eles não foi tão importante colocar isso,
Mas Mateus colocou que Jesus foi traído por Judas com um beijo no rosto. E Jesus olha nos olhos dele e diz: amigo, por que me traíste? Mas por que Jesus diz amigo, por que me traíste? Também é uma profecia que precisaria ser cumprido. Isso está no livro de Salmo, capítulo 41, versículo 9, que diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava, com quem compartilhava a mesa, voltou-se contra mim. Você vê aqui, né, um salmo profético, falando que o melhor amigo, aquele que compartilhava na mesa, porque muitas vezes Jesus e Judas estavam juntos, porque Judas era um discípulo, foi chamado para ser apóstolo, mas acabou se matando, se suicidando, mas ele muitas vezes ceiou com Jesus, muitas vezes ali comeu, ouviu Jesus sentado na mesa, né? E foi na mesa que Jesus falou que o queria trair, ia pegar, né, do seu prato. E foi ali que Judas pôs a mão no prato de Jesus, cumprindo a profecia de um salmo, porque salmo não é livro, salmos são poesias e cânticos, né? Então, um cântico ou uma poesia profética dizendo o que iria acontecer nesse dia, né? E que eu acho interessante também, o que tem no livro de Mateus não tem nos outros livros, né? O que ele relata, ele também relata, no capítulo 8, versículo 23, ele relata do endemoniado de Gadareno, né? Que na verdade Mateus ele fala que é 2 endemoniados. Eu mesmo já preguei numa igreja sobre essa passagem, e quando eu falei que era 2 endemoniados, as pessoas me olharam assustado, né? Aí eu tive que explicar no meio da mensagem, porque todo mundo é acostumado a ouvir falar que era um endemoniado, mas na verdade eram 2 endemoniados, eram 2 pessoas ou 2 jovens que perturbavam a cidade de Decápolis, né? Decápolis quer dizer 10 cidades, né? Então esses 2 jovens perturbavam. Claro que ele era mais endemoniado que o outro, né? Um era pior que o outro. Mateus, como ele era detalhista, né, por ser judeu, então ele relatou que era 2 endemoniados, né? Capítulo 8, versículo 23 a seguir, você vai ler lá, 2 endemoniados. E o interessante é que ele fala que era de Gadareno, ou de Gadara, né? Um endemoniado de Gadara. Meus irmãos, não era Gadara, era Gergesa. Eu vou explicar para você como assim, pastor, sendo que a Bíblia fala Gadara, você está falando que era Gergesa. Nem tem Gergesa na Bíblia, não tem mesmo. Você vai ver Gadara e você vai ver Gerasa, né? 2 cidades, depois eu vou explicar para você. Por exemplo, ali na cidade de Decápolis, eram 10 cidades, né? Ou 10 províncias. Como Mateus ele era judeu e o seu evangelho foi escrito para os judeus somente, então ele se preocupou em detalhar, né, esses detalhes, genealogia, explicar que Jesus era rei, sobre o reinado. Inclusive tem Mateus 6,33, que fala: buscai, né, o reino dos céus, né, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele fala muito de reino, de Jesus como rei, trazendo as profecias, né, que foram profetizadas sobre um rei que viria. Então Mateus ele detalhava muito isso para os judeus. Então a sua carta, ou o seu evangelho, pode-se dizer assim, foi destinado para os judeus. E lá em Gadara, que era uma cidade de Decápolis, era uma cidade que só tinha judeu. Então ele se preocupou em escrever este evangelho e enviar para os judeus de Decápolis, que moravam numa cidade chamada Gadara. Mas Gadara não ficava próximo às praias de Decápolis. Ficava bem mais afastado, bem mais longe. E tinha uma cidade também chamada Gergesa, que era bem beira-praia, e era lá que tinha os sepulcros, ou seja, lá que tinha o cemitério. E foi dali que os endemoniados costumavam a dormir e a ficar no sepulcro. Então, se o sepulcro e o cemitério ficavam em Gergesa, Gergesa era beira-praia, porque quando Jesus pisou na praia, a Bíblia relata que
os endemoniados vieram rápido até Jesus e se prostraram até seus pés. Então não tem como eles virem correndo de Gadara até Jesus, só se eles fossem o T-Flash, né? Se eles fossem o T-Flash, quando Jesus pisasse, então eles chegavam rapidinho. Então não era Gadara, e nem era Gerasa, como a gente vai ver em Marcos e Lucas, porque Marcos, no seu livro, ele relata que era a cidade de Gerasa, não Gadara, como relatou Mateus. Mateus falou Gadara, Marcos fala Gerasa, que ele fala o endemoniado gerazeno. Ou seja, Marcos relatou um, Mateus relatou dois, Marcos relatou um. Por quê? Porque Marcos, ele se preocupou em escrever o evangelho para os romanos. Como eu falei, ele não perdia tempo em ver detalhes. O negócio dele é um negócio mais com ação, mais ativo. Então ele se preocupou em escrever sobre aquele que estava pior do que o outro, o que era mais endemoniado que o outro. Então ele foca só um. Então ele fala o endemoniado de Gerasa, ou endemoniado de Gerazeno. Por quê? Porque Gerasa era onde ficavam os gentios. Lá em Gerasa ficavam os gregos e os romanos. Então, como o seu evangelho foi destinado aos romanos, então ele focou a cidade de Gerasa, ou Gerazeno. Por isso que tem, você vai ver lá em Mateus Gadara e lá em Marcos Gerasa, né? Endemoniado de Gerazeno. Aí você fala, mas peraí, por que a Bíblia fala uma coisa e fala outra? É por causa disso, irmão. Mas era a cidade de Decápolis. Então eles só se preocupavam com o público que eles enviariam o evangelho. Não é como hoje. Então Mateus, aqui eu falei, Mateus se preocupou em enviar o evangelho para os judeus. Os judeus estavam em Gadara. Marcos se preocupou em enviar o evangelho para os gentios, principalmente os romanos, que ficavam lá em Gerasa junto com os gregos. Esse é um item, né? E é claro que também o livro de Isaías 7,14, como a gente lembra, né? É o mesmo de Mateus 1,18, que fala lá do escravo, né? Lembra que eu falei do escravo lá, que foi vendido, né, por 30 moedas de prata. Entenderam o evangelho de Mateus? É claro que lá no estudo a gente vai esmiuçar um pouco mais. No vídeo não tem como estar esmiuçando. O próximo livro é Lucas. Lucas também veio no mesmo embalo de evangelho. Então desculpa. Lucas, então, ele viu o evangelho de Marcos e agora ele viu o evangelho de Mateus. Lucas, ele era um discípulo de Paulo, andava com Paulo, era ele que pegava as cartas de Paulo que estava preso e levava para o povo, né? Principalmente para a Ásia Menor, que ficava 7 igrejas lá, né? Então eles evangelizavam muito, que hoje é a atual Turquia, né? Então assim, Lucas, ele viu o evangelho de Marcos, pegou muitas coisas do evangelho de Marcos e também do evangelho de Mateus. Tanto é que também muitas coisas que estão no evangelho de Lucas se contém no livro de Marcos e também no livro de Mateus. Mas ele focou mais no livro de Marcos. Lucas, ele foi um médico grego, né? Então, um grande médico, né? Um grande doutor. Então, a linha de pensamento de Lucas é diferente de Mateus e da de Marcos. Porque Lucas, sendo médico e sendo grego, ele se preocupou em escrever um evangelho para os gregos, que era a área dele, né? Então era o povo que ele conhecia. Então ele vai também tratar muito de detalhes de milagres em relação à cura, por ele ser médico. Então a gente vai ver que tem coisas que ele relatou aqui que os outros evangelhos não relatou, porque ele cuidava muito dessa ciência, né? Da cura, né? Da medicina. Então ele cuidava, então através dos milagres ele queria explicar algo que os outros evangelhos não tinham, um ponto de vista dele. E é claro que a linguagem do seu evangelho, ele era uma pessoa douta, né? Uma pessoa estudada, letrada, então ele escreveu um evangelho muito mais completo, né? Em relação aos gregos, que eram pessoas também muito letradas, né? Então ele estava lidando com pessoas letradas, diferente dos romanos. Os romanos se preocupavam com letra, não se preocupavam com cultura. Os romanos se preocupavam com ação, né? O negócio deles era guerra, era ação, então eles queriam saber do óbvio. Lucas não, Lucas ele era letrado, né? Então ele passava um evangelho para um povo que também era letrado, um pouquinho mais complicado, né? Lucas, né? Claro, ele tem 24 capítulos, foi escrito para o público grego e em seu evangelho confirmado
escrito a Teófilo. Eu gostaria de ler com vocês, porque assim, eu acho também, né, interessante, a gente está sempre lendo Lucas capítulo 1 e o versículo 1, ele vai relatar e dar veracidade do evangelho de Marcos e também o evangelho de Mateus, para ele poder escrever o seu, né? Então, para ele poder escrever o seu evangelho, então ele dá veracidade dos outros dois evangelhos que já estavam sendo, né, divulgados, né? Foram escritos e estavam sendo divulgados. Então, Lucas, no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó, querido Teófilo, porque ele estava, né, enviando o evangelho para Teófilo, estava dizendo a veracidade daquilo que ele estava mandando, daquilo que ele tinha escrito. Então ele diz, querido Teófilo, muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram. Ó, muitos já se dedicaram a elaborar relatos, ou seja, muitos se dedicaram a escrever, né, a escrever os evangelhos. Então ele estava falando que Marcos já tinha escrito o evangelho e Mateus também tinha escrito o evangelho. Então ele procurou a veracidade daquilo que tinha sido escrito, é claro que através de Paulo, por mais que Paulo não foi um discípulo ocular, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele escreve na sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 12, 2, relatando isso, e lá ele teve a própria instrução do próprio Senhor Jesus, né? Então o que Paulo relatou foi o que Jesus em glória relatou e ensinou Paulo. E é claro que também sobre, né, esse ensinamento que passou por Pedro, Mateus e Marcos, que se conheceram ali. Então, aqui Lucas está relatando em detalhes. Ó. Muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós, com base nos que lhe foi transmitido, ou seja, o que foi passado para eles, o que foi ensinado para eles, né? Por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Ou seja, ele está falando de Marcos aqui. Olha, eu estou fazendo quase uma cópia de Marcos, mas o que eu estou escrevendo de Marcos, isso foi real, porque o próprio Mateus e o próprio Pedro deram testemunha do que ele escreveu, porque eles foram testemunhas oculares, eles foram discípulos e agora são apóstolos. Então o que eu estou passando para você, Teófilo, também é verdade, porque eu estou pegando um pouco do evangelho deles e também o que aprendi de Paulo, e estou colocando também o meu ponto de vista daquilo que eles relataram para mim e que eu acho importante escrever, né? Portanto, excelência, ou mesmo investiguei, ou seja, Lucas ele foi investigar, Lucas ele foi perguntar para Pedro, Lucas foi perguntar para Mateus, e Lucas foi perguntar, é claro, para os outros apóstolos a veracidade da história, né, do próprio Senhor Jesus, né? Então, investiguei cuidadosamente todas essas coisas desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Então aqui ele falou assim, vou escrever uma coisa mais completa, né? Com mais fundamento, porque, ó Teófilo, você vai lidar com os gregos, você vai enviar esse evangelho para os gregos. Os gregos é muito letrado, eles acreditam muito em semideuses, eles são muito assim em detalhes. Então eu vou detalhar, eu vou colocar Jesus como homem. Por que Jesus como? A gente vê Mateus que colocou Jesus como rei, a gente vê Marcos que colocou Jesus em ação, como um servo, né? Marcos ele se preocupou em colocar Jesus como servo. Inclusive, no livro capítulo 10, versículo 35, quando lá Pedro e Tiago, né, o João e Tiago decidem perguntar para Jesus quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda de Jesus, Jesus pega uma criança, né, e fala que não for como uma criança, não entrará no reino do céu, porque ele é servo, ele veio para servir e fazer a vontade do Pai. Então ele cuida daquilo que Jesus falou, que ele veio como servo, que ele veio para servir. Então Marcos coloca Jesus como um servo, mesmo sendo filho de Deus. Ele coloca isso. Já Lucas, ele coloca Jesus como um homem, mas um homem especial. Por que Lucas se preocupa em colocar Jesus como homem? Porque os gregos diziam que não havia possibilidade do homem ser perfeito, de um homem alcançar uma perfeição tal. Por mais que eles criam em semideuses, eles não acreditavam que o homem poderia chegar num patamar de perfeição. Então Lucas focou no seu evangelho a humanidade de Jesus, mas uma humanidade perfeita. Ele estava mostrando para os gregos que
que Jesus era homem sim, mas ele conseguiu a perfeição que eles não acreditavam, que Jesus, mesmo sendo homem, ele foi 100%, né? Ele conseguiu vencer a tentação. Então, o evangelho dele é mais focado para isso, no livro de Lucas, né? Então, e também ele se preocupa em relatar as parábolas, né? É claro que parábolas são coisas que Jesus usava muito, né? Porque a parábola é algo que a gente pega no nosso dia a dia e transforma numa história para a pessoa entender aquilo que a gente quer passar, né? Uma coisa real, pega uma coisa real e transforma em algo, né, naquilo que a gente quer passar para que a pessoa venha entender a nossa linguagem. Então, Jesus usava muito, ele via as coisas ali, que nem quando ele falou Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro, que Jesus era carpinteiro. Se ele era carpinteiro, ele sabia fazer um jugo, ele devia ter feito muito jugo. Que jugo é aquela madeira que vai no pescoço do boi para puxar o arado, né? E muitas vezes também para puxar a carroça. Então, assim, e o jugo, aquela madeira ali, se fosse feito de qualquer maneira, ficava farpas. E essas farpas muitas vezes machucavam o pescoço do boi, ou do jumento, né? Então Jesus, por ser carpinteiro, e um carpinteiro bom, profissional, ele fazia, né, um jugo suave, sem farpa, né? Deixava bem inchadinho, para que não machucasse o animal na hora de puxar a carroça ou na hora de puxar o arado. Então ele usou algo do dia a dia do povo, transformando numa parábola, trazendo o reino do céu, né? Então é isso que Jesus falava. Então os gregos, eles eram muito negócio de filosofia, eles gostavam de filosofar, eles gostavam de falar muita palavra difícil, muitas parábolas através de filosofias. Então, Lucas, ele focou muito as parábolas de Jesus para falar com os gregos, para chamar a atenção dos gregos, porque não era fácil pregar para os gregos, né? Porque eles acreditavam em muitos deuses, né? Tinha muitos deuses. Paulo mesmo, a gente vai ver depois, ele teve um trabalhão lá em Atenas, né? Para evangelizar para os gregos. Então, assim, Lucas, ele usou muito isso, usou muita parábola, né? Lucas, é claro que a gente vai ver também que na sua passagem, lá no livro de 22 de Lucas, e capítulo 44, Lucas, ele vai falar que Jesus lá no Getsemane suou sangue, né? Os outros evangelhos não falam. Você não vai ver isso no livro de Marcos, no livro de Mateus, nem no livro de João. Só Lucas relatou, no livro de Lucas, né, 22, 44, ele relata que Jesus suou sangue, porque ele chegou numa agonia tão profunda, né, um estresse tão profundo, no momento que ele estava orando, intercedendo, porque naquele momento, Jesus, ele não estava com medo do que ia sobrevir sobre ele em relação ao meio de tortura que fizeram com ele, né, na chibatada, no meio de humilhação. Não era isso tanto que preocupava ele. O que preocupava ele é que se ele pegasse a carga, né, de assumir o pecado de toda a humanidade, Deus daria as costas para ele. Então, se Deus daria as costas para ele, ele ia sentir na pele o que é ser um homem sem Deus, né, um homem com vazio no coração. Porque um homem sem Deus é nada, né? Um homem sem Deus é ninguém. Por isso que tem muita gente que suicida. Tem dinheiro, mas se suicida porque ele não consegue preencher o vazio. Por isso que muita pessoa quer mais e mais dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, porque é um vazio dentro dele que ele não consegue preencher. Ele precisa de algo a mais, né? Por isso que tem pessoa que adultera, né? Ele tem a mulher dele, uma mulher perfeita, uma mulher trabalhadeira que está sempre ao seu lado, sempre auxiliando, mas ele procura de lá de fora e não se contenta, porque é um vazio dentro dele. Então, e esse vazio só é completado com Deus. E Jesus sabia que um homem sem Deus é muito difícil. Então, ao medo de Jesus, né, o temor dele era esse, mas era algo que ele tinha que passar, né? Então, a agonia, a oração, o estresse chegou num nível tão alto que ele começou a transpirar sangue. Então, Lucas, por ser médico, ele fez questão de focar isso, sendo que os outros não focaram. E Lucas 6,26 também ele fala do endemoniado. Lucas, ele pega aquilo que Marcos falou. Ele não vai pegar o que Mateus falou de 2 endemoniados. Lucas também, ele vai focar só em um endemoniado, que era o pior de todos, né? Então ele pegou aquilo que Marcos falou no seu evangelho, ele copiou aquilo. E ele falou que também
era lá em Gerasa, não em Gadara, como Mateus disse. Ele falou que foi em Gerasa. A mesma coisa que Marcos falou. Por quê? Porque lá em Gerasa ficava romanos e gregos. Então, como o seu evangelho, né, foi escrito, relatado para os gregos, então ele falou da cidade de Gerasa. Mas é que não eu falei, né? Gergesa, que era beira-praia, né? Mas naquela época não é como hoje, né? Eles não cuidavam desses detalhes, por mais que eram detalhistas, né? E também, eu acho interessante, Paulo, né, falando de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Porque é tanta coisa que nós temos aqui. Versículo 13. Quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada por Shaul em Bereia, dirigiram-se também para lá com o propósito de criar confusão e agitar a multidão. Os irmãos estavam, Shaul, né, Paulo, enviaram Shaul, Paulo, imediato para o litoral, ao passo que Silas e Timóteo permaneceram onde estavam. E os companheiros de Shaul o levaram até Atenas, quando partiram depois, com instruções para que Silas e Timóteo viessem assim que fosse possível. Gostaria que você acompanhasse comigo, interessante. Também um grupo de filósofos, os filósofos gregos, né? Um grupo de filósofos epicureus e estoicos começou a se encontrar com ele. Alguns perguntaram o que este tagarela está tentando dizer, porque Paulo estava pregando, né? Outros, por que ele anunciava as boas novas a respeito de Yeshua e da ressurreição? Diziam, ele fala como um propagandista de divindades estrangeiras. Então o levaram ao concílio máximo, dizendo, podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Ou seja, chamou a atenção dos gregos. A maneira de Paulo pregar chamou a atenção dos gregos. Então, Paulo, ele vai falar na linguagem deles. Olha como Paulo é esperto, né? Algumas coisas que ouvimos de vocês são estranhas para nós e queremos saber o significado. Todos os atenienses, que são os gregos estrangeiros que ali viviam, passavam o tempo falando ou ouvindo a respeito das últimas novidades dos intelectuais. Shaul, Paulo, levantou-se no meio da reunião do concílio e disse, homens de Atenas, percebo quão religiosos vocês são em todos os aspectos, porque andando pela cidade observei seus santuários e encontrei até um altar no qual estava escrito, há um Deus desconhecido, ou há um Deus desconhecido. Então Paulo primeiro ele observou a cidade e viu que tinha um altar que não tinha uma imagem, não tinha uma escultura, só tinha uma placa escrita, há um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu vou ensinar vocês, que eu vou pregar a palavra. Aí ele fala do nosso Yeshua, né? Então Paulo, ele entendia, né, a sabedoria dos gregos e sabia que não era de qualquer maneira que tinha que pregar para eles não, né? Também ele detalha, Lucas detalha geograficamente, né, no seu evangelho, as passagens, né, as caminhadas de Jesus, as curas, e também Lucas ele fala da genealogia. Mas por que Lucas fala de genealogia, sendo que genealogia quem se preocupa é Mateus? Aí eu vou falar para vocês. É porque os gregos sabiam, eles queriam saber, né, qual era o pedigree desse Jesus que estava sendo pregado, né? Quem age ele era? Ele era uma pessoa importante mesmo? Ele era uma pessoa de destaque? Quem é esse Jesus aí? Então, Lucas ele faz uma genealogia mais do que Mateus ainda, né? Mateus ele vem de Abraão até Jesus. Agora Lucas ele vai lá no Bereshit. Lucas pega lá de Adão, vai lá de Adão, lá no começo, no primeiro homem, e vem até Jesus. Olha, imagine, eu não sei nem o nome do meu tataravô, nem do bisavô, eu não sei o nome, nem do meu bisavô. Imagine puxar uma genealogia lá de Adão, do primeiro homem, até Jesus ali. Então, ele está falando, olha, esse Jesus que eu estou pregando, ele é de pedigree, esse Jesus aí tem uma linhagem real, né? Então ele trouxe, né,
Como o pessoal de Atenas, os gregos, gostavam muito de história, muito de filosofia, então ele veio lá da história do mundo, ele veio lá de Adão, lá do primeiro homem, veio falando da genealogia, mostrando para ele que ele tinha um conhecimento. Chegou em Davi, né, que era rei, e veio na dinastia até chegar ao nosso Jesus. Então ele se preocupou, ele falou também da genealogia. Aí os livros que só Lucas relata, por exemplo, 19:1-10, fala de Zaqueu. Só Lucas que fala de Zaqueu quando subiu lá no pé de sicômoros, né? E também fala das parábolas, né? Fala das parábolas, a parábola do samaritano, capítulo 10, 25-37, capítulo 13, 6, 9 fala da figueira, capítulo 16, 19-31 fala de o rico e o Lázaro, né? Até teve aí a novela Rico e o Lázaro, né? Então, só Lucas que fala isso, só ele que relata essas coisas. A genealogia está no capítulo 3 de Lucas, tá? 3, 23, você vai ver falando sobre a genealogia que ele fala lá desde Adão até chegar em Jesus. Pincelada de Lucas, né? Tá vendo? Mesmo assim é cumprida, né? Nós estamos quase 1 hora de vídeo. Finalizando com Yoshanan, finalizando com João, né? João não é um livro sinótico, né? Só os 3, porque os 3 foram parecidos, porque, que nem eu falei, Marcos escreveu, Mateus escreveu logo depois, copiando algumas coisas de Marcos, por mais que ele foi um testemunho ocular. Lucas copiou de Marcos, mas procurou a veracidade daquilo que foi escrito através de Mateus, do próprio Paulo e de Pedro e os outros discípulos. Ele viu desde o princípio, ele mesmo relatou para escrever o seu evangelho. Foi um evangelho escrito voltado para os gregos, Mateus voltado para os judeus, por isso que a linguagem do evangelho de Mateus é um pouquinho diferente. Marcos é voltado para os romanos, por isso que Marcos começa já falando da vida adulta de Jesus e do seu ministério, e Lucas é um evangelho escrito para os gregos, um povo mais intelectual, né? Um povo mais difícil de você convencer. Então Lucas escreveu um evangelho um pouquinho mais completo, né, em algumas partes, para convencer o povo grego daquilo que foi evangelizado. João não. João, ele é uma testemunha ocular, até demais, né? João foi um discípulo e um apóstolo, né? Um discípulo amado, um apóstolo amado de Jesus. João, ele procura relatar no seu livro a divindade de Jesus. João, ele só fala somente de 7 milagres, né? Ele relata 7 milagres, mas o que ele se preocupa em colocar no seu evangelho é a divindade de Cristo como um Deus, né? Não como um homem, mas como um Deus, a sua divindade. Então, por isso que o livro de João foi muito lido pelos bispos, pelos arcebispos da Igreja Católica nos primeiros séculos, né? Por isso que teve o concílio que nós falamos nos vídeos passados, concílio de Nicéia, concílio de Trento, concílio de Calcedônia, concílio ariano. Esses concílios, eles foram muito lido o livro de João, porque João estava relatando Jesus como um Deus. Por isso que o primeiro capítulo de João fala do verbo, que vamos ler, por mais que vocês já sabem de cor, né? Mas vamos ler aqui o livro de João, no seu capítulo 1, o que chamou muito a atenção da igreja, muita atenção dos filósofos, chamou muito a atenção dos teólogos, o livro de João, no capítulo 1, que ele diz assim, ó, ele vai na raiz, ele vai além do livro de Bereshit, né? Porque o livro de Gênesis, Bereshit, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João vai muito além desse princípio. João vai muito além do livro de Bereshit. Ele escreve assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus antes da criação, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Quem estava com Deus no princípio? Jesus. Enquanto Moshe relatou em Bereshit, no princípio criou, ele começa a relatar o momento da criação. João vai além da criação. João fala que no princípio era só a palavra. João fala que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava com Deus no princípio. João estava falando que Jesus, a presença de Jesus, estava com Deus no princípio,
antes da criação. Então João foi muito além, abriu o leque no seu evangelho. Todas as coisas vieram à existência por meio dele quem? Jesus. E sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus, chamado Yoshaná. E começa o evangelho de João. Então olha a viagem de João. João aqui vai no profundo do seu livro, né? Ele pega na profundidade do seu livro ali, falando do princípio que era o verbo. Por isso que chamou a atenção dos bispos e arcebispos nesses concílios, relatando, né, o livro de João, porque fala de Yeshua, né? Yeshua HaNazaré, ou Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Messias, né? Ele escreve então a todos. O livro de João não foi somente para os judeus, mesmo sendo que João era judeu, ele não foi somente para os judeus, mas foi para todos, né? Principalmente a igreja da Ásia, né? Se preocupa em relatar Jesus como Deus, inicia o seu livro, né? Além de Gênesis 1, como eu disse, e João 20 e versículo 30 ele diz que muitos milagres não estão no livro. Esse aqui também, eu acho importante até para você que gosta de pregar, né? E você que não acredita nos livros apócrifos, né? Tem muita gente que fala, pastor, o livro apócrifo é invenção, não existe livro apócrifo. Existe os Talmud, né? Porque muitas coisas não foram relatadas, porque é muita coisa para se colocar na Bíblia, que a Bíblia é biblioteca. Quer ver o próprio João relata isso, capítulo 20 do livro de João, e o versículo 30. E Yeshua realizou muitos outros milagres na presença dos Talmudim, ou seja, na presença dos discípulos, dos fariseus, que não estão registrados neste livro. Então, João está falando que muitos milagres foram realizados, mas não estão registrados nesse livro. Por quê? É muita coisa que Jesus fez. Se fosse relatado todos os milagres de Jesus, haja página, né, para se colocar na Bíblia. Então não tem como, né? E Jesus, então, João, né, desculpa, relata 7 milagres principais que ele colocou no seu evangelho. A ressurreição de Lázaro, a transformação da água e do vinho nas bodas de Caná, também a cura, né, do paralítico lá no tanque de Betesda, estava há 38 anos, né? Também ele fala da cura do cego de nascença, fala do caminhar sobre as águas, que ele procura detalhar isso daí, que Jesus anda sobre as águas, a multiplicação dos pães e peixes, ele achou muito importante relatar isso, fala da divindade, o poder, porque foi milagres, prodígios, tremendo, né? A cura do filho de um oficial, que também ele faz questão de relatar. E para finalizar, eu vou ler com vocês João 18 e o versículo 6, que só João relatou, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas. Só João relatou essa passagem aqui, João capítulo 18 e o versículo 6, que diz assim. Vou começar pelo 5. A Yeshua de Nazaré, eles responderam, ele disse, deixa eu começar, desculpa, pelo 4. Vamos começar pelo primeiro, né? 18 primeiro. Depois de Yeshua ter dito tudo isso, saiu com os Talmudim, os discípulos, e atravessou a fonte que flui no inverno pelo vale de Quidron, até um lugar onde havia um arvoredo. Ele e os Talmudim entraram ali, e Judá, o traidor, também conhecia o lugar. Porém, Yeshua muitas vezes se reuniria ali com os Talmudim. Então Judá foi para lá, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas oferecidos pelos principais Kohanim, que são o sumo sacerdote e o sacerdote, e os perushim. Eles levaram armas, lanternas e tochas. E Yeshua, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu-lhes e perguntou: a quem vocês procuram? Ó, o segredo aqui, ó. A quem vocês procuram? Aí disseram: a Yeshua de Nazaré, ou Jesus de Nazaré. Eles responderam, e ele disse, Jesus disse, sou eu. E estava com eles Judá, o traidor. Quando Yeshua disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Eles perguntaram novamente, a quem procuram? E eles disseram,
a Yeshua de Nazaré. Já lhes disse, sou eu, respondeu Yeshua. Se eu sou a pessoa a quem procuram, deixem estes ir embora. Isso aconteceu para cumprir o que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Uma profecia também do Velho Testamento. Qual é o segredo aqui, pastor? Se vocês prestarem atenção, que quando Jesus perguntou, a quem procuras? Eles disseram, Jesus de Nazaré. Aí Jesus falou, sou eu. Ele respondeu da mesma maneira que respondeu para Moshe. Quando Moisés disse, se o povo perguntar lá no Egito, quem que me enviou, eu digo quem? Aí o Senhor fala, eu sou o que sou, foi o que te enviou, o eu sou o que te enviou. Então Jesus falou como Deus, por isso que João se preocupa em falar da divindade de Cristo, Ele era um testemunho ocular. Jesus falou como Deus. Quando ele falou como Deus, eles recuaram para trás e caíram por terra, ou seja, eles desmaiaram. Porque Jesus falou como Deus, isso foi por 3 vezes. Aí depois Jesus falou como homem, Aí eles meteram a mão em Jesus e o prenderam, Por que João não foi morto pelo inimigo? Sabe por quê, irmãos? Os outros discípulos foram mártires, deram o seu sangue. Porque quando Jesus foi preso, todos eles desviaram. Mas João enfrentou a morte cara a cara. Por que ele enfrentou a morte cara a cara? Porque eles estavam atrás dos discípulos de Jesus e os discípulos fugiram. Mas João não fugiu. João ficou o tempo todo com Maria e Maria de Magdala, Maria Madalena, ficou o tempo todo. Ficou lá diante deles, diante do inimigo. João ficou diante do inimigo sem ter medo. Porque o negócio de João era estar perto de Jesus até o final. Ele não se preocupou em ser preso e ser morto. Ele enfrentou a morte, ele teve coragem, ousadia, ficou até o final com Cristo. E quando ele chegou diante da cruz, enquanto os outros deram o seu sangue pelo de Jesus, João chegou diante do sangue, ou seja, ele estava debaixo da cruz, aonde estava correndo o sangue do nosso Senhor Jesus. Então João enfrentou a morte, o perigo, e foi diante do sangue de Cristo que estava ali na cruz do Calvário. Esteve nos pés de Jesus com Maria e Maria de Magdala. E com isso ele foi poupado, morreu de velhice e não assassinado como os outros mártires. Irmãos, espero que vocês tenham gostado, por mais que foi um longo tempo. Isso é só um resumo do que é ensinado no nosso estudo de Cristologia. Ficam com Deus e um Shalom Adonai Lehor Tonir. Paz do Senhor a todos os fez, do seu pastor Eduardo Munhoz. Nosso endereço é Assembleia de Deus, Vida Nova, Serra Dourada 768. Amém? Grande abraço aí do seu pastor